De onde vem o costume de celebrar o Natal? Por que dar presentes nessa Agora eu fico calado. Aprende a aula aqui. época do ano? Qual é a origem do Papai Noel? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? O Natal, em tese, celebra o nascimento de Jesus. Mas, há muito tempo, removeram Jesus da centralidade dessa festa e colocaram o Papai Noel em seu lugar. Não é novidade para ninguém que o Natal, sob diversos aspectos, parece mais uma festa pagã do que cristã. Você quer que eu te explique o que é pagão também ou não? Agora ele vai falar a pergunta que ele fez lá atrás. Na Babilônia, há 2000 anos antes de Cristo, existia uma mulher chamada Semíramis. Semíramis deu à luz a um filho chamado Nimrod. Segundo a Bíblia, Nimrod era descendente de Adão e bisneto de Noé. Nimrod é descrito como um caçador valente. Ele também é conhecido por ser o fundador e governador das primeiras grandes cidades após o dilúvio de Noé, incluindo a Torre de Babel. Babilônia e Nínive. Ele foi o construtor da Torre de Babel. Conhece a história da Torre de Babel ou não, menino? Agora você não fala. Na Bíblia, Nimrod é mencionado em Gênesis e também nos livros das Crônicas e de Miqueias. Descendência de Caã também. Torre de Babel foi uma história aonde que... vou dar uma resumida pra você. Aonde que o ser humano queria construir uma torre, aonde que eles queriam alcançar o céu, para eles falarem que eles eram maioral, que eles eram os cara, tá ligado? Para o povo adorar eles acima de Deus. E a Torre de Babel, consequentemente, Deus lançou uma maldição em todos os seres humanos que estavam naquele lugar ali, que ninguém entendesse ninguém. E aí surgiu várias línguas que a gente temos hoje. Aí cada um foi para um canto. Dando uma resumida, é isso. É claro, tem mais coisa, mas dando uma resumida. O nome de Semíramis não aparece diretamente na Bíblia. Ela é uma figura lendária e misteriosa que governou o antigo Império Assírio Entendeu, né? Babilônico. Segundo algumas tradições, Semíramis teria sido a esposa de Nimrod, mas também a sua mãe. As tradições bíblicas que associam Nimrod à Torre de Babel lhe deram a fama de rei rebelde contra Deus. Nimrod proclamou ser o Deus Sol. Ele não só originou o Deus Sol, que veio de uma cultura totalmente pagã, como ele se originou também a vários deuses de várias mitologias nórdicas, grega. A mitologia grega, no caso, ele é Zeus também. Ele se originou Zeus através dos seus mitos que vão servir. Junto com Semíramis, ele realizava cultos a Moloque e Baal, que incluíam sacrifícios, especialmente o de bebês. Após a morte de Nimrod, é dito que Semíramis cortou o corpo dele e enviou os pedaços para cada tribo da Babilônia.
Semíramis, então, deu à luz a um filho chamado Tamuz. Semíramis tornou-se a rainha da Babilônia. Semíramis proclamou que Nimrod havia encarnado em Tamuz, através dos raios do deus Sol. E assim surgiu o grande mito de reencarnação, porque a reencarnação vem de uma cultura pagã, para quem não sabe. E o único reencarnado foi Jesus. E pronto. Outras tradições dizem que Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Segundo os mitos, Porque Nimrod, ele se casou com sua própria mãe. E ela se espalhou. Que isso, pô? Ela começou a se espalhar um boato aonde que Nimrod não morreu e foi pro céu. Assim originou a reencarnação, né? Porque aí depois ia nascer o filho e ela ia falar que o filho era Nimrod, enquanto não era. Assim surgiu o mito da reencarnação. Repetindo, o único reencarnado foi Jesus Cristo. De resto, não teve mais ninguém. Tamuz foi morto e ressuscitado. O ciclo de morte e ressurreição de Tamuz era associado às estações do ano. A lenda diz que do tronco onde Tamuz caiu e morreu, nasceu um pinheiro. Levou-me ao portão norte do templo. Carai, é porque minha tela tá meio quebrada aqui. E estavam ali mulheres assentadas a chorar por Tamuz. Tamuz, que por sua vez era o filho de Nimrod, se eu não me engano, ou era o Nimrod. É porque todos os dois têm vários nomes, mas eu acho que Tamuz era o filho, se eu não me engano. Reparades bem nisso, pois vou te mostrar coisas ainda mais abomináveis. E que inclusive em próprio Ezequiel tem uma passagem onde que fala que o povo virou as costas para o templo de Deus e começaram a adorar o céu através na mesma direção que o sol, que é totalmente uma cultura pagã e é uma blasfêmia, vamos dizer assim, a idolatração para outros deuses. As pessoas visitavam o pinheiro e deixavam presentes nele. E assim surgiu a tradição aonde que punha presentes debaixo da árvore, aonde que essa tradição mesmo era pagã. Estes são os presentes dos antigos, guardados pela floresta sagrada. Que os deuses recebam nossas oferendas. É dessa prática pagã que surge a árvore de Natal. A religião babilônica da mãe e do filho se espalhou por muitos países, assumindo diferentes nomes e formas. Até no budismo.
A influência de Semíramis continua até os dias de hoje. Até a nota tem imagem de Semíramis. A representação de Maria com o menino Jesus em seus braços Aquilo ali é da cultura, se eu não me engano. Sei. Se eu não me engano, é da cultura dos. A religião onde que se possui a Índia hoje em dia. Eu não lembro o nome da religião, mas se eu não me engano, vem de lá. E na verdade é lá que veio até a cultura do gênio da lâmpada também, né? Também é uma cultura pagã. pode ter sido também uma forma de cristianizar a imagem de Semíramis com Nimrod. Inclusive, o que ele está falando é certo. E Nimrod deu origem aonde que a gente conhecemos aquele rosto de Jesus com olhos claros, cabelo liso e pele branca. Isso daí é a Ave Maria, eu acho, né? E o filho Jesus, né? Eles distorceram até isso. Na verdade, Jesus não é o nome verdadeiro de Deus. O verdadeiro nome de Deus é Yahusha. Pior que dá um trem estranho, assim, olhando para essas imagens. Como que, né? Distorcem tanto Posso entrar no Jogão Bet, ó. Vamos jogar aqui de graça, ó. Raspadinha de Natal. Isso aqui é de graça. Isso aqui você não precisa pagar nada. Não. Bom, ué. Pode parecer trem de tigrinho, mas não pode parecer. Não pode fazer a live de uma porra, de uma música, né? Que você já quer coisar, né? Mano de vagabundo. No século IV, a Igreja de Roma escolheu o 25 de dezembro para cristianizar festividades pagãs da época. Que, inclusive, até o nosso calendário não é o mesmo de antes, né? Também o nosso calendário tem uma origem meio satânica. Até os nomes, fevereiro. Fevereiro vem de ferver, né? No latim. Latim e português tem algumas coisas parecidas, porque o português se originou do latim. E por isso que tem as piores festividades, como o carnaval. Eu acho que só assim a gente pode falar, né? O carnaval é a pior festa que existe do mundo. Por exemplo, o Natalis Sol Invictus, festa romana dedicada ao deus Sol, acontecia nesse dia. A Saturnália, festa romana dedicada a Saturno, também era celebrada no solstício de inverno. Como não se sabe ao certo o dia do nascimento de Cristo, a Igreja de Roma escolheu o 25 de dezembro para contrapor os festivais pagãos. E para não gerar conflitos também, né? Assim, o Natal foi incorporado como celebração cristã, mas com símbolos herdados de tradições pagãs antigas. O Natal não fazia parte das festividades originais da Igreja. Não foi instituído por Cristo, pelos apóstolos e muito menos pela autoridade bíblica. Inclusive tem um trecho na Bíblia que fala sobre comemorações pagãs e destaca o próprio Natal.
E o Papai Noel? Onde ele se encaixa nessa história? Desde a infância, fomos levados a acreditar que o Papai Noel é um homem agradável e alegre, que visita as nossas casas em todo o Natal. Mas como surgiu essa figura que voa com renas e desce pela chaminé? O Papai Noel tem origem em São Nicolau, bispo do século III. Mas, obviamente, os documentos históricos não mencionam renas, chaminés e elfos. No final da Idade Média, os holandeses que contavam a história de Nicolau aos ouvintes ingleses falavam com um sotaque muito pronunciado. O nome Sinterklaas foi então transformado em Santa Claus pelos ingleses. Santa Claus era acompanhado por Black Pete, um pequeno elfo trapaceiro que punia crianças desobedientes. Com o tempo, Santa Claus ganhou elementos de diferentes tradições. O traje vermelho, a associação com fogo e a chaminé. No folclore, Krampus é uma criatura mitológica que acompanhava São Nicolau na época do Natal. Ao longo do ano, as crianças aprendem que, se forem travessas, Krampus virá no Natal para assustá-las. Esse demônio é supostamente o alter ego do próprio Papai Noel. Mas, na verdade, talvez Krampus seja o verdadeiro espírito por trás do Papai Noel. E Krampus, que é um outro demônio que deu origem do Natal, né? Nicolau é um homem velho. Old Nick. Velho Nick. Curiosamente, Old Nick é um apelido para o diabo na língua inglesa. Caralho, e e as imagens ali estavam de santo, né? Olha só. Coincidência? Algumas pessoas dizem que o Papai Noel é uma referência ao Papa. A palavra grega... Parece, né? Papa vagabundo, viu? A maioria deles, né? Que presta tem que pegar bem antigo mesmo, porque, cara do céu, vocês forem investigar mesmo, Papa, tem história até de Papa que matou um ao outro só pra ter cargo maior na igreja. Porra. É de origem pagã. É verdade. Porra, menino. A nossa família inteira praticamente já sabe, já. Isso daí tá até escrito na Bíblia. Depois eu te mostro. Para pai é papas. E Santa, que significa santo em latim, seria, na verdade, uma referência ao Santo Padre. Santa Claus também soa parecido com Satan Claw, que, traduzido do inglês, seria garras de Satanás. Talvez sejam apenas grandes coincidências. Ou talvez não. Originalmente, o Papai Noel era retratado como um mago druida, magro, vestido de verde, com barba branca e poderes mágicos. Mas na década de 30, o famoso refrigerante Coca-Cola decidiu criar uma nova imagem do Papai Noel. É bonito ter um dia para celebrar o nascimento do Salvador. Mas sejamos sinceros, o Natal há muito tempo se tornou uma festa mundana.
recheada de referências pagãs que pouco têm a ver com a Bíblia. O que eu quero falar é que Natal não nunca foi, na verdade, uma tradição cristã verdadeira. Sempre foi uma tradição pagã que sempre teve desde a Igreja Católica colocar como feriado cristã. Mas isso tem uma explicação. A explicação é que para a Igreja Católica não ter conflitos com o paganismo, mesmo desrespeitando Cristo de certa forma, né, colocou tradições muitas das vezes pagãs para virarem feriados cristãos, igual a comemoração em si da Páscoa não é uma origem satânica, mas uma coisa é fato: o coelho da Páscoa é sim satânico, mas não é comemoração. Agora o Natal já é diferente, já é os dois, o Papai Noel e a comemoração, como que a gente pode ver aqui.